Dentre os costumes mais estranhos dos quais já sabemos que existia no passado, usar os correios para enviar uma criança de um lugar ao outro é de longe algo muito inacreditável. Mas pode acreditar, no século XX isso realmente aconteceu. Você quer entender melhor essa história? Quer saber onde e como acontecia esse tipo de coisa? Então assista o vídeo até o final, porque o conteúdo de hoje está muito interessante. Eu me chamo Gabriel Diniz e você está assistindo ao Curioso.com. Em 1913, nos Estados Unidos, o serviço dos Correios era sempre mais utilizado para enviar cartas, principalmente entre parentes que viviam longe um do outro. É claro que existiam algumas regras para se utilizar o serviço dos Correios, como, por exemplo, você só podia enviar cartas com um limite de peso de 900 gramas aproximadamente. Nesse período, após a grande demanda, pensando em renovar e facilitar as coisas, o Correio criou o serviço de encomendas postais, o que permitia que o remetente enviasse pacotes que pesassem até 5 quilos. Aí é justamente onde está o problema, se você não percebeu. Com essas inovações, os Correios não tinham em sua regra a proibição de nenhum objeto e nada que não fosse relacionado a cartas. Tendo isso em mente, um casal que não tinha condições para pagar um trem e levar o seu filho para passear ou visitar os familiares, optou por enviar a criança pelos correios para a casa dos avós, já que o preço era muito baixo e não havia nenhuma regra específica que proibisse, desde que não passasse dos 5 quilos. O bebê chamado James Beagle, de apenas 8 meses, tinha exatos 4 quilos e 990 gramas, o que assim não ultrapassava pelo limite imposto pelos Correios. A agência teve que aceitar essa inusitada encomenda, já que não tinha nenhuma regra que proibisse. Não demorou para que a história do pequeno James ganhasse fama ao redor do mundo. Ele foi a primeira criança a ser enviada como encomenda. Isso mesmo, esse não foi o único casal que quis enviar suas crianças pelos serviços dos Correios. Após o estouro nos jornais, outras famílias começaram a tentar este esquema. Por uma suposta coincidência, os Correios haviam subido o limite máximo para 22 quilos e 600 gramas, o que alavancou as encomendas enviadas pelas pessoas e assim também o envio de mais crianças. A adorável May Pierstoff, de apenas 4 anos, foi enviada de sua casa em Grandview até os seus avós, a cerca de 73 quilômetros de distância, com selos colados no casaco. Edna Neff, de 6 anos, seria a recordista mandada da Flórida até Christiansburg, na Virgínia, num percurso de 1.158 quilômetros. Mas você deve estar se perguntando, como os pais dessas crianças mandavam seus filhos pelos Correios? Eles eram loucos? A resposta para essas perguntas é que os próprios funcionários dos Correios eram muito conhecidos e tinham muita responsabilidade, até porque eles simplesmente não colocavam essas crianças dentro de uma caixa e enviavam para o seu destino. Na verdade, eles a levavam cuidadosamente como se fossem seus filhos. As crianças os acompanhavam durante as entregas e tudo corria com tranquilidade no final. Mesmo sem nunca acontecer nenhum problema com o envio dessas crianças, com o tempo foi se tornando claro que o sistema de serviço postal precisava de regras. Então os Correios tentaram pôr um fim nesses costumes. Ainda assim, com a ajuda de funcionários vista grossa, as encomendas de crianças continuaram a ser enviadas até 1920, quando mandar seres humanos por correio se tornou um crime federal nos Estados Unidos.
Que história, hein, meus amigos? Assim como esse acontecimento bizarro do passado, existem muitos outros. E se você quiser conhecer eles e não perder nada, tem que se inscrever agora em nosso canal, porque aqui você vai aprender muita coisa e se surpreender com diversas curiosidades super interessantes. Inclusive eu quero te convidar a assistir nosso vídeo sobre como eram os testes de gravidez no passado. Se você curtiu o conteúdo de hoje, então clica aí no like e deixa o seu comentário. Assim, você contribui muito e nos ajuda a trazer mais vídeos como este. Bom, eu fico por aqui e espero você ansiosamente no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!